Fala, investidores! Antes de mais nada, é super importante lembrar que este conteúdo não é uma indicação de investimento, ok? É puramente para fins educacionais e informativos. Eu sou doutor em economia, com especialização em renda variável, fundos imobiliários e calendários de proventos da B3 e do mundo. Hoje a gente vai fazer uma análise completa e super atualizada do fundo imobiliário VGHF11, o Valora Hedge Fund F1, com todos os dados que coletei até 21 de janeiro de 2026. Então vamos entender o que é o VGHF11. Ele é um fundo imobiliário brasileiro do tipo multi-estratégia. Quem administra ele é o Banco Daicoval e a gestão fica por conta da Valora Gestão de Investimentos. A grande sacada do VGHF11 é que ele busca gerar retorno através de uma carteira bem diversificada. Dentro dele, você encontra cotas de outros fundos imobiliários, CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, CRAs, ações de empresas do setor imobiliário e vários outros direitos ligados a esse mercado. Isso o coloca numa categoria de fundos que não dependem só daquela renda de aluguel tradicional, sabe? Ele também busca ganhos financeiros e a valorização dos ativos em que investe. Isso faz dele um fundo mais dinâmico. Agora, vamos falar um pouco sobre a gestão e a estrutura por trás do VGHF11. A gestão dele é ativa. O que isso significa, na prática? Que a equipe da Valora tem flexibilidade para mexer na carteira, comprando e vendendo ativos para tentar aproveitar as melhores oportunidades que aparecem no mercado imobiliário. A Valora não é uma gigante como as gestoras dos grandes bancos, ou nomes como BTG e 20, mas o seu grande diferencial é o foco especializado exatamente nesse tipo de fundo multi-estratégia. Já o administrador, o Banco Daicoval, é quem cuida de toda a infraestrutura e garante que o fundo está seguindo todas as regras da CVM e da B3, o que traz mais segurança para o investidor. Vamos mergulhar nos números e indicadores de mercado, que é o que muita gente gosta de ver. O patrimônio líquido do VGHF11 está na casa de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O valor patrimonial por cota, que é basicamente o valor justo do fundo, está em torno de R$ 8,58. No entanto, o preço que você paga no mercado, na bolsa, está por volta de R$ 7,17. Isso nos dá um P sobre VP de 0,84. Na prática, quer dizer que o fundo está sendo negociado com um desconto em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez diária dele é de cerca de 3 milhões de reais, o que é um volume bem razoável para um fundo imobiliário desse segmento. E o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está em impressionantes, 14,23%. É um número que realmente chama a atenção, especialmente para quem busca um rendimento mensal acima da renda fixa tradicional. E como é a carteira do VGHF11 por dentro? Ela é bastante diversificada. Cerca de 47% do dinheiro do fundo está alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Aproximadamente 32% está em CRIs e CRAs e perto de 17% em ações de espécie imobiliárias, que são aquelas sociedades de propósito específico, além de uma pequena parcela em outras ações. Essa composição significa que o VGHF11 não depende de uma única fonte de renda. Isso pode dar uma certa resiliência em momentos de crise, mas por outro lado também pode trazer uma volatilidade um pouco maior, porque o desempenho dele depende de várias classes de ativos imobiliários diferentes, cada uma com seu próprio ritmo. Agora,
o assunto preferido de todo investidor de fundo imobiliário, dividendos. O VGHF11 tem mantido distribuições consistentes ao longo de 2025 e no comecinho de 2026. Por exemplo, ele distribuiu 7 centavos por cota em dezembro de 2025, com o pagamento caindo na conta em janeiro de 2026. Isso refletiu uma rentabilidade de aproximadamente IPA mais 8,7% sobre a cota patrimonial de novembro de 2025. Olhando para os meses anteriores, em outubro ele também pagou 7 centavos por cota, com uma rentabilidade anualizada estimada em IPCA mais 10,65%, segundo os dados de novembro. Mas o fundo já pagou mais. Em julho de 2025, por exemplo, ele chegou a distribuir 10 centavos por cota, que foi o maior pagamento dos últimos 16 meses naquele período. De modo geral, os valores mensais têm variado entre 7 e 10 centavos por cota. Isso mostra que existe uma certa oscilação, mas o importante é que a distribuição recorrente tem se mantido ao longo dos últimos 12 meses. Mas nem tudo são flores, e a gente precisa falar sobre os riscos. Como todo fundo multi-estratégia, o VGHF11 carrega seus próprios riscos. Primeiro, o risco de crédito e inadimplência dos CRIs e CRAs que estão na carteira. Se algum devedor não pagar, o fundo sente o impacto. Segundo, a volatilidade do mercado. Como ele investe em diferentes tipos de ativos, o preço da cota pode subir e descer com mais intensidade. Terceiro, aquele desconto no P sobre VP que a gente falou, ele pode ser um sinal de que o mercado está vendo um risco maior ou um potencial de crescimento menor para o fundo no futuro. Além disso, o cenário macroeconômico, com as decisões do governo sobre juros. Por exemplo, influencia muito a atratividade da renda variável e dos ativos imobiliários. Hoje, com juros ainda relativamente altos, alguns FIIs conseguem uma renda interessante, mas o risco aumenta se a economia desacelerar ou o crédito ficar mais caro. E aí, tá gostando dessa análise completa? Se você está aprendendo com esse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que também investe e, claro, se inscreve aqui no canal para não perder mais conteúdos completos como este. E aproveita para escrever aqui nos comentários quais outros ativos vocês gostariam que a gente analisasse. Nos próximos vídeos, a sua sugestão é muito importante. Vamos comparar o VGHF11 com outros tipos de fundos imobiliários para a gente ter uma noção melhor. Se a gente colocar ele lado a lado com fundos tradicionais, como os de tijolo, que investem em galpões logísticos ou lajes corporativas com contratos longos, o VGHF11 tende a ter uma volatilidade maior. Isso acontece porque ele mistura várias classes de ativos e parte do seu retorno vem de estratégias de mercado, não só do aluguel. Nesses FIIs mais conservadores, a renda costuma ser mais estável e previsível, ainda que o yield anualizado possa ser um pouco menor. Já no VGHF11, o yield pode ser mais alto, mas com essa variação mensal maior. É uma troca potencial de maior retorno por um risco também maior. Agora, José Fernandes, falando diretamente com você, com base em todos esses dados reais que analisamos até 21 de janeiro de 2026, o que a gente pode concluir? Em termos de rentabilidade distribuída e yield acumulado e consistência de proventos, o VGHF11 tem mostrado sim uma boa capacidade de gerar e distribuir renda, mantendo pagamentos mensais, mesmo que com alguma oscilação. Se o seu objetivo como investidor é ter uma renda recorrente e você tem um perfil mais arrojado, que tolera um pouco mais de risco,
O fundo pode parecer bem atrativo nesse momento, porque ele entrega um yield relativamente alto e uma boa diversificação. Por outro lado, a sua volatilidade, a dependência de vários tipos de ativos e o desconto no P sobre VP indicam um risco maior quando comparado a fundos imobiliários mais simples e tradicionais. Sendo bem honesto, se você tem um perfil arrojado e estômago para volatilidade, o VGHF11 pode ser uma opção a se considerar na sua carteira. Mas ele não é o mais indicado para quem está começando ou para quem busca aquela renda passiva super estável e com o menor risco possível. Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de comentar aqui embaixo qual o próximo ativo que você quer que eu analise. Sua opinião ajuda a gente a criar o melhor conteúdo. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.